Bom dia, pessoal, tudo bem? Ontem a nossa última aula de língua portuguesa foram fábulas, né? A gente terminou em fábulas. Eu disse para vocês que fábulas são textos curtos que utilizam animais, que passam pra gente uma lição de moral, né? Na maioria das vezes passa uma lição de moral. E hoje eu vou iniciar o dia com vocês contando uma fábula, tá? A fábula do leão e do ratinho. Só que como eu não tenho um ratinho, faz de conta que isso daqui é um ratinho. Na verdade é um coelhinho. Um leão, depois de ter caçado muito e estar muito cansado, dormia sossegado à sombra de uma árvore. De repente vieram os ratinhos que passaram por cima dos leões. Todos conseguiram fugir, menos um que o leão prendeu com a pata. E tanto o ratinho pediu e implorou: socorro, seu leão, por favor, não me coma, não me coma, me solte, por favor. Que o leão decidiu soltá-lo. Está bem, vá, meu amigo. Come muito também, e não estou com muita fome. Obrigado, seu leão. Um dia eu vou retribuir esse favor que o senhor me prestou. E foi embora rapidamente. O leão deu risada. Ho, 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 ho. Como que pode o rei da selva ser ajudado por um rato insignificante? Só que o leão, que anda muito na selva e é muito perseguido pelos caçadores, certa vez, andando para lá e para cá, ele caiu em uma armadilha, caiu em uma rede. E quanto mais ele se mexia, mais ele se prendia. Quanto mais ele se mexia, mais ele se prendia. E aí ele começou a dar urros muito fortes. Uá! Urrava, gritava, porque ele queria se libertar, ele estava super furioso. E eis que quem ouve os urros do leão? O ratinho, aquele que ele deixou viver. E ele veio rapidamente e roeu a rede com seus dentes afiados. E libertou o leão. E o leão, muito feliz, abraçou o ratinho e os dois se tornaram grandes amigos. Moral da história: um favor se paga com outro. Essa é a fábula de hoje, tá, gente? Então, um favor se paga com o outro. Hoje a gente vai começar a nossa aula falando exatamente a respeito de fábulas, tá? Então, vocês vão pegar o ler. Hoje nós vamos trabalhar na página 178, que é a sequência da página de ontem, tá? Porque ontem nós paramos na fábula, né? E aí, ontem vocês responderam aqui essa questão. Quais as fábulas que vocês conhecem, né? Hoje vocês vão responder aqui a letra A. Qual é a sua preferida? Qual a fábula que você ouviu e que você gosta mais? Né? Então você coloca o nome da fábula aqui, tá? Se você puder colocar um pouquinho da fábula, contar um pouquinho dela, pouca coisa, assim, por exemplo, um gatinho que ajudou, por exemplo, deixa eu pegar uma fábula conhecida, porque senão acabou. O ratinho que saiu da toca. Aí fala assim, era um ratinho que tá aqui embaixo, tá? O ratinho que saiu da toca a primeira vez e encontrou, e ele não conhecia o gato, então ele viu o gato, pensou que o gato era o galo, tal. Você pode colocar uma descriçãozinha aqui da fábula. E a B, em que ocasião você ouviu ou leu essa história? Onde você estava? Você estava na escola, você estava em casa, foi uma leitura que você viu na televisão, você viu no computador. Onde que você viu, onde que você ouviu essa fábula, tá? E agora a gente vai fazer uma leitura. Eu vou ler para vocês, mas eu quero que vocês leiam também em casa, tá, gente? Porque eu já sei ler. Então, eu sei que vocês também sabem, só que vocês têm que ler com entonação, tá? Então, eu vou ler para vocês e aí vocês vão ler em casa também, tá bom? Igualzinho o professor tá lendo aqui para poder ler com entonação. O ratinho, o gato e o galo. Quem escreveu essa
fábula foi Monteiro Lobato. Para quem não conhece Monteiro Lobato, ele é o produtor do sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? Monteiro Lobato criou a Emília, o Visconde e outros. E também ele escreveu para crianças, ele fez várias obras, tá? Então vocês dão uma pesquisadinha sobre a biografia de Monteiro Lobato na internet que vocês vão conhecer um pouquinho dele, tá bom? Então vamos lá. Certa manhã, um ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Queria conhecer o mundo e travar relações com tanta coisa bonita que falavam seus amigos. Admirou a luz do sol, o verdor das árvores, a correnteza dos ribeirões, a habitação dos homens. E acabou penetrando no quintal de uma casa da roça. Sim, senhor, é interessante isto. Examinou tudo minuciosamente. Farejou a tulha de milho, a estrebaria. Em seguida, notou no terreiro um certo animal de belo pelo, que dormia sossegado ao sol. Aproximou-se dele e farejou sem receio nenhum. Nisto aparece um galo que baixa as asas e canta. O ratinho, por um triz, não morreu de susto. Observei muita coisa interessante, disse ele, mas nada me impressionou tanto como dois animais que vi no terreiro. Um de pelo macio e ar bondoso seduziu-me logo. Devia ser um desses bons amigos da nossa gente. E lamentei que estivesse a dormir, impedindo-me de cumprimentá-lo. O outro, ai, que ainda me bate o coração. O outro era um bicho feroz, de penas amarelas, bicos pontudos, crista vermelha e aspecto ameaçador. Bateu as asas barulhenta, abriu o bico e soltou um cocoricó tamanho que quase caí de costa. Fugi. Fugi com quantas pernas eu tinha, percebendo que deveria ser o famoso gato, que tamanha destruição faz ao nosso povo. A mamãe rata assustou-se e disse: Como te enganas, meu filho? O bicho de pelo macio e ar bondoso, que é o terrível gato. O outro, barulhento, espaventado, de olhar feroz e crista rubra, filhinho, é o galo, uma ave que nunca fez mal a nós. As aparências enganam. Aproveita, pois, a lição e fica sabendo que, moral, quem vê cara não vê coração. Então essa é uma fábula, tá? Ela usou o ratinho, o gato e o galo que nos passaram coisas importantes, né? Na verdade, se a gente for usar essa fábula para nossa vida, quando a gente vê uma pessoa bem arrumada, bem trajada, que vem conversando, falando direitinho com a gente pensa que é gente boa, mas a gente não sabe o coração, isso que a fábula quer dizer, o que essa pessoa sente, o que essa pessoa tem por dentro, qual é a intenção dela, né? E quando às vezes a gente vê uma pessoa na rua, mal arrumada, tudo, a gente pode pensar, nossa, qual é? E na verdade aquela pessoa tem um coração bondoso, muitas vezes pode acontecer isso, tá? Então a gente não sabe, quem vê cara não vê coração. O texto 2, O Rei dos Macacos e Dois Homens, também é uma fábula, tá? Só que essa daqui usa personagem animal, que é o macaco, e usa também personagem humano, que são os homens, tá? Eu vou ler para vocês, tá bom? Tendo perdido o caminho, dois companheiros que caminhavam, depois de terem andado muito, chegaram à terra dos macacos. Foram então levados até o rei, ante o rei, que os vendo, disse: Em vossa terra e dos lugares de onde vindes, o que dizem de mim e de meu reino? Um dos homens respondeu: Dizem que sois um rei grandioso, de gente sábia e culta. O outro, que gostava da verdade, respondeu: Toda a vossa gente são macacos, portanto irracionais. E sendo assim, que vós que sois o rei também é um macaco. Ouvindo isso, o rei mandou que o matassem, e ao primeiro ordenou que o tratasse muito bem. Moral: a verdade causa ódio, o elogio ganha amigos. Então muitas vezes quando a gente vai falar a verdade, a gente perde amigos, né? E quando a gente elogia, a gente acaba ganhando. Mas mais vale uma verdade bendita do que um elogio maldito, né? Bom, aí gente tem aqui mais fabulinhas aqui para vocês
lerem, tá? Depois vocês vão para a página 180, que nós estamos na página 170, a gente começou na 178, 179 e agora 180, tá? Leia as duas fábulas e na sequência, com o apoio do professor, que eu estou aqui para apoiar vocês, tá? Responda as questões. Texto 1. A raposa e o corvo. O corvo conseguiu arranjar um pedaço de queijo em algum lugar. Saiu voando com o queijo no bico até pousar numa árvore. Quando viu o queijo, a raposa resolveu se apoderar dele. O que é apoderar? Roubar o queijo do corvo, tá? Chegou ao pé da árvore e começou a bajular o corvo. Ó, senhor corvo, o senhor é certamente o mais belo dos animais. Se souber cantar tão bem quanto a sua plumagem é linda, não haverá ave que possa se comparar ao senhor. Acreditando nos elogios, o corvo pôs-se imediatamente a cantar para mostrar sua linda voz, mas ao abrir o bico, deixou cair o queijo. Mais que depressa, a raposa abocanhou o queijo e foi embora. Moral: para o homem tolo, a fábula é oportuna. Que o corvo, na verdade, foi tolo, né? Ele se deixou levar por um elogio. O outro texto, que é a cegonha e a raposa. Um dia, a raposa, que era amiga da cegonha, convidou-a para jantar. Mas preparou para a amiga uma porção de comida moles, líquidas, que ela servia sobre pedras lisas. Ora, a cegonha com seu bico longo, por mais que se esforçasse, só conseguia bicar a comida, machucando o seu bico e não comendo nada. A raposa insistia para que a cegonha comesse, mas ela não conseguia e acabou indo embora para casa com fome. Então a cegonha, em outra ocasião, convidou a raposa para jantar com ela. Preparou as comidas cheirosas e colocou em vasos compridos e altos, onde seu bico entrava com facilidade, mas o focinho da raposa não alcançava. Foi a vez da raposa voltar para casa desapontada e faminta. Moral: nunca faça aos outros o que não gosta que façam a ti. Tá? Então, quando a gente faz alguma coisa para os outros, a gente tem que pensar na gente. A gente gostaria que fizesse aquilo com a gente, né? É o que eu sempre falava em sala de aula para vocês. Vocês gostariam de ser xingado? Vocês gostariam de ser ofendido? De que alguém roubasse vocês? Claro que não. A mesma coisa seu amigo também não gostaria, tá? Aí depois vocês vão responder a página 181, que fala o seguinte, ó, essa página aqui, tá? Ó, 181. A característica atribuída ao corvo. O que é característica? Qual é a personalidade? Como que o corvo era, né? Não é que ele é um pássaro com pena, nada. É como ele agiu. Ele era esperto ou ele era tolo? A característica atribuída à raposa. A raposa foi esperta ou a raposa foi tola? Como ela foi, né? Aqui fala, a raposa é personagem também da fábula A Cegonha e a Raposa. As características dada a ela nessa fábula é igual apresentada ao corvo? O corvo e a raposa, por exemplo, na hora que a gente leu a cegonha e a raposa foi mais esperta que a cegonha ou não? Da raposa e o corvo, ela foi bem esperta. E nessa outra, ela foi esperta ou não? Então vocês têm que comparar a raposa do corvo e a raposa da cegonha, tá? O corvo é considerado um animal astuto e inteligente. Os acontecimentos da fábula demonstram essa característica da personagem. Explique. Quando você leu a fábula do corvo, ele era inteligente? Ele estava inteligente ou não? Então vocês vão explicar que nessa fábula ele não foi inteligente. Por que ele não foi inteligente? Aí vocês colocam certinho o porquê que ele não foi, tá bom? Aí aqui, gente, nós vamos ter a página 182, tá? Na página 182, que é essa daqui, vocês vão colocar aqui, ó, personagem da história, do texto 1 e do texto 2. Quem são os personagens, tá? Lembrando que a raposa está no texto 1 e no texto 2, e depois tem mais personagem. Característica das personagens. Citar palavras ou expressões usadas. Que característica ela tinha? Ela era esperta, ela era burra, como que ela era, tá? O que acontece na fábula resgate a situação apresentada. Aqui é o que você entendeu da fábula, tá? É pequenininho, você coloca, o corvo perdeu o queijo, a raposa fugiu com o queijo, o outro você coloca que a cegonha deu uma lição para a raposa, tá? O que foi entendido da moral? O que você entendeu com essa moral? Você explica com suas palavras, tá? O que você entendeu. Forma como a história é contada. Como a história foi contada para vocês? Ela foi contada
Pelo seu professor, né? Vídeo aula, vocês podem colocar, tá? Essa daí. Você concorda com a moral das duas fábulas? Justifique. Você achou que essa moral, ela coube dentro da sua fábula? Se você concorda, você vai justificar. O que é justificar? Explicar o porquê você concorda ou o porquê você não concorda. Então, você justifica certinho, tá bom? Então, voltando aqui, ó, rapidamente, que tá para acabar o vídeo, ó. Personagem da história, vocês vão colocar quem são os personagens, tá? Do texto 1 e do texto 2. Características das personagens, se elas são espertas ou não, o que elas têm de característica, o que acontece na fábula. Então vocês colocam só o ponto principal da fábula, tá? O que foi entendido na moral, o que você entendeu na moral, o que você entendeu, você explica as suas palavras, tá? E a forma como a história é contada, tá? Que foi, você pode colocar aqui, o seu professor contou através do celular para vocês. E vocês colocam se você concorda com a moral da fábula, das duas fábulas e justifique, tá bom? Essa é de língua portuguesa, tá? A aula de hoje é de língua portuguesa. Se vocês tiverem dúvidas sobre a aula, vocês podem me mandar via Zap que eu respondo para vocês. Eu vou deixar também exercício de matemática para vocês estarem fazendo. Aí vocês passam no caderno, coloca a data. Todos os dias vocês colocam a data no caderno e colocam vídeo de aula de hoje. É, fábulas, vídeo aula de hoje. Problemas, vocês colocam certinho e colocam o nome de vocês completo. Então vocês colocam depois no caderno, eu vou passar por fotografia para vocês colocam no caderno, copia e resolva, depois vocês mandam a foto para eu ver, tá bom? Se ficar qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Lembrando que os meus vídeos estarão no YouTube, porque eu não tenho como guardar no celular. Então lá eu tenho uma página e eu mando para vocês através do YouTube, tá? Vocês podem se inscrever no canal do professor, porque aí vocês vão receber bastante vídeo sobre educação para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me mande áudio, mande perguntas, manda a foto da página que vocês estão com dúvida, que eu esclareço para vocês, tá bom? Um abraço, até mais tarde, até amanhã, no caso.